Gente, então, nessa tarde, eu meditei nessa palavra já há um tempo, e Deus falou comigo tão poderosamente, e é um texto tão conhecido. Atos 12, nós já lemos tantas vezes, o pastor Emerson já pregou sobre essa palavra, a pastora Fernanda já pregou sobre essa palavra, e eu tenho certeza que você também já ouviu outras pregações, mas a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que ela se renova. Por isso que a gente não pode parar de ler, continue lendo, porque há tesouros que quanto mais a gente vai crescendo e sendo maduro na fé, as coisas parecem que vão mudando, detalhes que você não prestava atenção, de repente eles se descortinam na sua frente. Amém? E comigo foi assim, eu lendo Atos 12, de repente eu prestei atenção, eu falei, não é que é isso? Que eu não tinha prestado atenção antes, e o Senhor já tinha me falado sobre duas mulheres que estão neste texto, e justamente hoje, que nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres, nós vamos meditar sobre essa palavra, e essa palavra é só para mulheres? Não. Essa palavra é para todos nós. Então, vamos ficar ligado aí. Atos 12. Vamos começar do versículo 1, para a gente entender todo o cenário. Mas a nossa palavra mesmo está lá para frente. Então, vamos lá. Versículo 1 de Atos 12 diz assim: Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te a calça e as sandálias, e assim ele o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real e o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, e saindo, enveredaram pela rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. A tua palavra ela é tão cortante como uma espada de 2 gumes, e ela é capaz de nos atravessar e separar o espírito da alma, e ela não volta vazia. A palavra de Deus é poderosa, e eu tenho certeza que hoje não será diferente. Então vamos entender o contexto dessa palavra. Qual que é o cenário de Atos 12? Atos 12, quem era o governador e rei da Judéia era Herodes Agripas. Herodes Agripa I, ele era neto de Herodes o Grande. O Herodes lá de trás, quando Jesus ele era uma criança que mandou matar todas as crianças, era Herodes o Grande. Esse já era o neto dele, chamado Herodes Agripa I. E esse Herodes, ele começou a atacar os cristãos, principalmente os líderes, Pedro, Tiago, João, os líderes da igreja de Jerusalém, por motivos religiosos e principalmente motivos políticos. A gente precisa entender que naquele momento, Jerusalém, onde os judeus estavam, eles não aceitavam o cristianismo, eles não aceitaram a Cristo. Então ser cristão naquela época era algo abominável para eles.
E o que aconteceu? O governador da época, o Herodes, o que ele fez? Para agradar o povo judeu, ele resolveu prender os principais líderes da igreja dos cristãos, os apóstolos, para o quê? Para que o povo ficasse a favor dele. Então, isso era uma jogada tanto religiosa quanto política. Estudando, a gente entende que esse Herodes, ele se tornou até popular entre os judeus, porque ele observava os costumes judaicos. E aí eu abro um parênteses para quem gosta de estudar, tem uns que gostam de ir mais profundo, e nas notas do rodapé que fala o seguinte, fala que o Herodes, esse Herodes Agripa, ele era descendente por parte de mãe dos Asmoneus. O meu marido hoje falou que nem sabia quem que era Asmoneus. Não tem problema não, irmãos, é só nota de rodapé. Quem que eram esses asmoneus? Na época, gente, da revolta dos macabeus, eles eram um grupo de judeus que fizeram uma revolta e ganharam, ou seja, o povo judeu achava que esses asmoneus, eles eram os herdeiros do trono, não a dinastia de Herodes. Então, vamos dizer que ele tinha uma certa simpatia do povo, vocês entendem? Ele tinha uma certa ligação com o povo judeu. Por isso, ele fazia essa troca. Então, vamos fazer o seguinte, para deixar o povo feliz comigo, porque ele não era judeu. Ele era lá da dinastia de Herodes, ele não era um homem bom, não era um homem que amava o povo, mas ele estava fazendo todo esse jogo para ter o quê? Para ter o povo do lado dele. Então, nesse contexto, é onde isso tudo acontece. Esse é o cenário político dessa época. Então, a fim de conquistar e manter o apoio dos judeus, Herodes prende e mata Tiago. Então, a primeira coisa que acontece aqui, dentro do cenário, a primeira coisa que a gente pode perceber, que nós temos o primeiro martírio de um dos apóstolos, a morte de Tiago. Herodes, ele prende e executa Tiago. Segunda coisa, a prisão de Pedro. Não satisfeito, quando ele viu que o povo gostou que Tiago morreu, ele manda prender quem? Manda prender a Pedro. E vamos lá, vamos entender agora a prisão de Pedro. Primeira coisa que acontece, Herodes manda prender a Pedro. Depois, ele lança Pedro na prisão. Terceiro, ele aguarda a Páscoa passar. Ele tinha uma outra jogada política, por que ele não executou Pedro como ele fez diretamente com Tiago? Ele estava esperando fazer uma média, o povo gostou, vamos esperar um pouquinho, mata um, mata o outro, isso são as minhas suposições, né? Mata um, depois mata o outro, beleza, vamos esperar a Páscoa passar, e nós vamos o quê? Executar a Pedro também. Então, ele prende Pedro, lança Pedro na prisão, espera a Páscoa passar. Mas nesse momento do esperar a Páscoa passar, Pedro ele estava dormindo entre os soldados e muito bem acorrentado. Prestem atenção que Pedro ele está numa prisão como se fosse prisão de segurança máxima. Ele está preso, ele está acorrentado e ele está com soldados de um lado e de outro lado. Era assim, segurança máxima. É como se fosse hoje aquelas prisões de Alcatraz, prisões que eu não sei o nome também, que tem de segurança máxima aqui no Brasil, que são ilhas, que são lugares dificílimos dessa pessoa sair. Era uma prisão de segurança máxima. Então, o cenário político, nós tínhamos um governador que queria agradar os judeus que não estavam a favor dos cristãos. Tiago é morto. Pedro está na prisão. E a igreja? O que a igreja estava fazendo? Orando. A igreja estava incessantemente orando a Deus em favor de Pedro. Existia uma congregação em Jerusalém que estava incessantemente orando e clamando a Deus em favor de Pedro, que estava preso na prisão. Tiago morto, Pedro na prisão, a igreja orando, e aí de repente o que acontece? A fuga de Pedro. Uma fuga milagrosa, que Pedro, na verdade, ele mal entende se é visão, se é verdade, mas no final ele sai. Então, como que é essa fuga? Pedro estava dormindo, um anjo chega até a prisão, ele ilumina a prisão e acorda Pedro. Acorda Pedro, acorda Pedro. Pedro não sabe mais ou menos se ele está dormindo, se ele está acordado, mas
vamos embora. As correntes caem, ele estava todo acorrentado e milagrosamente as correntes caem. E o anjo fala com ele, veste a roupa e vamos. Coloca a capa, cinge os sapatos, veste a roupa toda, coloca a sua capa e vamos embora. Pedro, ele não sabe se é real ou não, mas ele só sabe que ele consegue sair daquela prisão. Quando ele sai daquela prisão, ele entra na cidade, porque a prisão, pelo texto, mostra que é fora, que abre os portões, ele entra na cidade e o anjo vai embora. Milagrosamente, Pedro é solto. E o que Pedro faz, gente? Quando ele é solto da prisão? Dorme não, irmão. O irmão está meio dormindo. Não, senhor, não. Estou brincando. O que acontece, gente, depois que Pedro sai da prisão? Vai direto para onde a igreja está. E aí, agora começa a entrar a nossa mensagem. A gente já entendeu tudo o que está acontecendo, agora vamos lá para a nossa mensagem. O que acontece? Pedro, depois disso tudo, ele vai para a casa de João Marcos. Vamos lá no versículo 12. Considerando ele, Pedro, a sua situação, ele resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. Pronto, era o João chamado Marcos. Onde muitas pessoas estavam congregadas e orando. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ela ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então eles lhe disseram, está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim o era. Então disseram, é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram e ficaram atônitos. Então aí a gente começa a conversar. Lendo esse texto, várias mensagens a gente pode tirar daqui, mas o Senhor falou ao meu coração sobre essas duas mulheres. O texto fala de duas mulheres que a gente pode passar em branco numa leitura rápida. A primeira mulher é Maria. Vamos lá no versículo 12, diz assim: então, considerando a situação, ele resolve ir à casa de Maria. São tantas Marias, né? A Bíblia é tão maravilhosa, fala de tantas mulheres, de tantas Marias. Mas quem era essa Maria? Essa Maria, ela era mãe de João Marcos. Às vezes a gente chama ele de Marcos, às vezes nós chamamos ele de João Marcos. Quem é o João Marcos? Esse Marcos é o Marcos que escreveu o Evangelho segundo Marcos. E esse Marcos também, muitas vezes ele é chamado de João Marcos, ele é o primo de Barnabé, aquele que anda com Paulo e Barnabé nas viagens missionárias. Esse é o João Marcos da história. Então aqui fala que existia uma congregação na casa de Maria. E eu lendo aqui, o que o Senhor ministrou no meu coração, hoje eu vou te dar 5 chaves, se você gosta de anotar, anote, ou então guarde com você 5 chaves que nós vamos aprender com essas mulheres. E a primeira delas é não reter os recursos. Eu poderia também dizer que é ser para o outro. A Maria, a gente pode pensar que ela seria uma mulher até de recursos, uma mulher que tinha servos, uma mulher que ela teria uma casa grande o bastante para ter uma congregação dentro da casa dela. Então essa mulher, ela pega tudo que é dela, ela abre a porta da casa dela para que os cristãos que não são bem-vindos em lugar nenhum, eles entrem na casa dela e congreguem com ela. Você que conhece de igreja, meus irmãos, você acha que o pessoal que estava lá reunido, orando incessantemente, eles ficaram com fome? Sim ou não? Sim, né? Tinha que ter um Edu lá para fazer um cachorro quente, né, gente? Né? Com certeza, tinha que ter um cafezinho, uma sopinha do Genilson, não é verdade? É igreja, né? Vocês acham que tinha criança? Provavelmente.
Eles não tinham com quem deixar, tinha criança também. E se essa casa, talvez a mulher fosse tão arrumada, uma casa bonita, porque ela era uma mulher de posses, com criança correndo, com gente com fome, com o povo orando, com uns desesperados, porque Tiago tinha morrido. Tudo isso acontecendo, mas essa mulher, a Maria, mãe de João Marcos, ela não se importa com nada, ela abre as portas da casa dela e generosamente ela deixa uma congregação acontecer na casa dela. Essa mulher marcou a história. Por quê? Porque ela abriu mão dos recursos dela para o próximo. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui com essa mulher, a primeira mulher que a gente está estudando hoje, que é Maria, ela usava os seus recursos para sustentar, para ajudar, para financiar o reino de Deus. Hoje pela manhã, eu li um texto que eu amo profundamente, que é Lucas 8. Lucas 8, ele nos diz que muitas mulheres, como Maria Madalena, Joana, Susana, elas prestavam assistência a Jesus com seus bens. A Bíblia é clara, nos mostra que mulheres sustentavam a obra de Jesus. E a gente pode entender que esse legado continuou, porque nesse momento, em Atos, Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, já havia estado assunto aos céus, já estava junto com o Pai, mas o legado das mulheres sustentando o reino continuava. E o que nós tiramos para nós hoje, homens e mulheres? Nós devemos continuar sustentando, financiando, fazendo o reino de Deus crescer. Como? Não sei, cada um tem sua missão. Não é todo mundo que vai abrir sua casa para a congregação ou dar os seus bens. Muitas vezes você pode falar, mas eu nem dinheiro tenho, mas você tem tempo. Não é verdade? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho talentos. Não é verdade? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma palavra sábia. Ou eu tenho dinheiro, eu tenho posses. Nessa época, nessa estação, o Senhor me proveu de recursos que eu posso estar ajudando o próximo. E a Bíblia fala que, como é bom a gente ajudar os domésticos da fé, os da nossa congregação. Então, essa mulher nos dá a primeira lição de nós sermos para o outro. Porque não existe evangelho se não for para o próximo. Não existe o porquê nós termos essa congregação se não for uns pelos outros. Então, a primeira chave, dê tudo o que você tem para o reino. Os seus dons, os seus talentos. E quando eu digo reino, não é só aqui, essa nossa casa física, onde nós precisamos, a Bíblia fala, um tem salmos, o outro tem cânticos, o outro tem recursos, cada um tem, todos nós contribuímos, mas onde você estiver, o reino de Deus está. Onde você pisar, você é um embaixador do reino. Então seja, doe, dê o melhor de você. E assim você vai continuar o legado dessas mulheres de sustentar, financiar, ajudar, apoiar o ministério de Jesus aqui na terra. Amém? Compreenderam? Ninguém dormindo não. Vamos acordar, gente. Vamos acordar 5, 6 horas da tarde. Glória a Deus por isso. E a gente está no ponto 1. Ponto 2 de Maria. O que eu aprendo com Maria? Coragem. Por que coragem? Mesmo apesar de todos os riscos envolvidos, ela abre o seu lar para os cristãos. Diante de todo o cenário que nós vimos, ter cristãos orando ou congregando em sua casa era extremamente perigoso. Gente, além de tudo, o que Maria estava fazendo era algo clandestino, perigoso. Ela estava correndo risco de vida. Assim como mataram Tiago, poderiam matar o seu filho. O seu filho também era um dos grandes líderes da igreja. Marcos, que estava junto com Pedro. A gente vê lá na carta de Pedro, que Pedro chega a chamar Marcos de filho, de quão grande era a relação que eles tinham. Mas ela foi corajosa. Então, a segunda chave de hoje, coragem. Coragem, coragem. Qual que é o contrário de coragem? É medo. E o que a Bíblia fala sobre medo? Que o verdadeiro amor, que é Deus, lança fora todo o medo. Então, que nessa tarde você receba coragem do Senhor
Coragem para quê? Para cumprir aquilo que Deus quer que você faça nessa terra. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua casa, seja em qualquer lugar que você tenha coragem. Quantas vezes nós vemos na Bíblia frases como: seja forte e corajoso? Não é verdade? Tenha bom ânimo, força. Nós, como cristãos, não tem coisa fácil, não. Hoje de manhã, o Cássio falou que estão vendendo um evangelho onde o que interessa é ser feliz. Não, esse não é o evangelho de Jesus, não. O evangelho de Jesus fala: tenha bom ânimo. Se a gente tem bom ânimo é porque as coisas realmente não são fáceis, mas nós temos que ter coragem. E assim como essa mulher que hospedou uma igreja dentro da casa dela, num cenário de perseguição e morte, ela teve coragem para isso. Nós também temos que ter coragem muitas vezes para desengavetar um sonho. Algo que você tem muita vontade de fazer, que Deus colocou no seu coração, mas às vezes está faltando um pinguinho de coragem para dar um passo e fazer. Amém? Coragem para orar pelos seus familiares. Força, força. Eu ministro sobre a sua vida hoje a coragem e a força do Senhor. Você recebe? Amém? Então vamos lá. Essa aqui foi a parte de Maria. Maria, nós aprendemos o que com Maria? Nós aprendemos que Maria era uma mulher que ela era para os outros. Era uma mulher que colocava à disposição do reino tudo que ela tinha. E era uma mulher corajosa. E a segunda mulher que esse texto nos fala é uma mulher chamada Rode. Passa também totalmente despercebido. Quem era Rode? Rode, ela era criada. Ela era a empregada, a serva de Maria. Então, a gente entendendo pelo contexto, que Maria, ela era a dona da casa, que tinha muitas posses, e uma das empregadas dela, que trabalhava naquela casa, era chamada Rode. Rode quer dizer rosa. Eu fico até imaginando como seria a Rode. E aí, olha o que acontece. A Rode, ela é a primeira a presenciar, a ver o milagre. Vamos lá no versículo 13, que diz assim: quando quando Pedro bateu ao pórtico do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Ela reconhece a voz de Pedro, e tão alegre que ficou, nem o fez entrar. Olha a palavra que me chamou a atenção. Rode reconhece a voz de Pedro. Eu fiquei pensando, bom, se ela está reconhecendo a voz de Pedro, ela nem precisou abrir o portão. Vamos refazer a cena, né? Pedro saiu correndo lá da prisão, ele vai para casa. As casas deveriam ter um portão lá, né? Ela não estava vendo quem era. Bate no portão, grita: abre essa porta, abre essa porta. Pedro gritando. Rode, só de ouvir aquela voz, ela nem precisa perguntar quem é. Ela fala: é Pedro. Se fosse lá em Minas, ela falava assim: uai, gente, é Pedro. Não é que é Pedro? Não é que o povo está orando e não é que é Pedro, uai, sou. E aí ela ia, né, toda feliz, contar para as pessoas. E aí, o que o Senhor falou no meu coração? Que nós devemos ter cuidado e nós temos que ter discernimento das vozes que nós estamos ouvindo. Quais são as vozes que nós temos ouvido? E aí eu comecei a pensar, quais são essas vozes? A voz de Deus? A voz de Satanás? A voz das outras pessoas? Ou a nossa própria voz? Tem pelo menos 4 vozes aí, para a gente discernir. E rapidamente eu meditando sobre isso, aí eu penso o seguinte: a voz do diabo? Não. O diabo, ele é o pai da mentira. A primeira coisa, nós não temos parte com a mentira, nós não temos parte com o mal, nós não temos parte com Satanás e nada que é dele, porque o pai da mentira é o diabo. Então tudo que é mentiroso, tudo que não passa no crivo da palavra de Deus, que vem de Satanás, é uma voz que nós devemos rejeitar.
E quando a gente fala de vozes, se a gente for pensar um pouquinho mais, as vozes podem ser vozes audíveis, como eu estou falando com vocês, podem ser pensamentos. Muitas vezes vem pensamentos, não sei quem disse essa frase, que os pensamentos, eles podem vir, mas cabe a nós decidir se nós vamos deixar fazer um ninho sobre a nossa mente ou não. Pensamentos vêm e vão, mas cabe a nós ter a decisão de quais pensamentos ficarão em nossa mente. Então, quando vem pensamentos ou vozes ou mentiras de Satanás, nós devemos repreender e mandar embora. Quantos jovens, quantos adolescentes com pensamentos de acabar com a vida? Por quê? Por conta de alguma frustração, por conta de alguma desilusão amorosa. Quantos pais de família acabando também com a vida, porque eles deixaram ouvir a voz de que não tinha mais jeito, por uma falência de empresa, por um problema também de divórcio, acham que não tem mais jeito para nada e deixam a voz de quem? Do inimigo entrar. E a voz do inimigo só vem para matar, roubar ou destruir. E nós não temos parte com essa voz. E essa voz tem que ir embora no poder e na autoridade do nome de Jesus. E ela vai. A Bíblia fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você discernir que a voz, que o pensamento que você teve vem do mal, você repreende e manda embora em nome de Jesus. Outra voz, a voz dos outros. A voz das pessoas que estão à sua volta. A Bíblia diz em Provérbios 11:14 que na multidão de conselhos há sabedoria. Muitas vezes há sabedoria no conselho, numa conversa que uma pessoa tem conosco, mas outras vezes muitas pessoas tentam nos rotular e nos definir. E se aquilo, de outra vez vos digo, não passa no crivo da palavra de Deus, você joga fora. Sabe por quê? Porque nós precisamos da voz de Deus, da voz do Espírito Santo. E aí às vezes a gente fica pensando, mas será que eu vou sentar, pastor, e vou ouvir uma voz? Eu não posso definir a sua experiência com Deus. Muitas pessoas escutam vozes audíveis de Deus, mas a maior voz de Deus está aqui, na palavra dele. Como que você vai ouvir a voz de Deus? Lendo as Escrituras. Como que você vai conseguir discernir se uma voz, se um pensamento vem do Senhor, é de você mesmo? Pelo crivo da palavra de Deus. Jeremias já dizia assim, que o nosso próprio coração, ele é muito enganoso. Então, muitas vezes, até os nossos próprios sentimentos são enganosos. E muitas vezes, nós precisamos também sujeitar a nossa alma, a nossa vontade, à palavra de Deus. Paulo já dizia lá em Romanos 7:19, diz assim: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Gente, a nossa carne muitas vezes ela não quer as coisas do Espírito. Nós vivemos sempre nessa batalha. Vamos dizer, hoje estava um solzinho, né? O que a nossa carne tem vontade de fazer? Uma piscina, né, Carla? Uma praia, um Netflix. Não é verdade? É a nossa carne. Mas a gente luta contra a nossa carne muitas vezes. Por quê? Porque nós precisamos sujeitá-la ao nosso Deus, à palavra do Senhor. Então, assim como Rode, ela discerniu a voz de Pedro, nós precisamos estar atentos e discernir as vozes e seguir somente a voz do Mestre. Qual é um exemplo lindo da palavra de Deus de uma mulher que discerniu a voz do Mestre? Maria. Maria, onde ela foi ao sepulcro procurar Jesus, ela não o encontra, ela vê dois homens, de repente ela vê um como um jardineiro, e ela pergunta: para onde levaram o meu Senhor? Aí ele de repente fala: Maria. Ela reconhece a voz do Mestre.
ela reconhece a voz do Mestre. E eu declaro sobre a sua vida, nessa tarde, que você sempre vai reconhecer a voz do Mestre. Eu declaro sobre você um discernimento que venha do Senhor, para sempre reconhecer e obedecer a voz do Mestre. E quando você tiver dúvida de um pensamento, de alguém que te deu uma palavra, passe ela no crivo da palavra de Deus. Se ela edifica, se ela te consola, se ela te exorta, se não for nada disso, joga fora, não tem problema não. A gente não é que vai entulhando, né? Um poço para ser entulhado, não. Nós temos que ser um canal limpo, amém? Amém. Continuando, então Rode, que mulher sábia, uma serva, ela teve discernimento. Outra coisa que eu aprendi com a Rode, gente, ela não duvida do milagre. Vamos ler aqui, olha o que acontece. Quando ele bateu no portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era, ela reconheceu a voz de Pedro, ela ficou tão alegre que ela nem fez ele entrar, mas ela voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Então ela ouve, ela nem faz Pedro entrar, ela corre para o pessoal e fala, gente, Pedro está aí. Mas aí o que o pessoal fala? A congregação, você está louca? Que isso, Rode? Você está louca. E a Rode, porém, persistia em afirmar que era assim. E eles ainda diziam, Rode, é o anjo de Pedro, Rode. Que é isso? Gente, que mulher de fé. Que mulher de fé. Se a gente for entender, a Rode, ela era uma serva. O que a serva ela está fazendo? Ela deve estar vendo a oração, né, ouvindo a oração e fazendo os afazeres da casa. Ela era a pessoa mais improvável para crer dessa forma. Talvez um outro líder, um presbítero que orasse mais, o que tivesse mais à frente dessa congregação poderia ter essa fé que Rode teve de falar, bom, se ela está falando, vamos lá ver, porque se a gente está orando, o milagre tem que acontecer. Mas Rode, ela permaneceu, ela falou, não gente, eu não estou doida não, eu tenho certeza porque eu conheço a voz de Pedro. Eu conheço a voz de Pedro. Pedro, provavelmente ele deveria ser amigo da família, ela não tinha dúvida de que era Pedro. E eu acho tão interessante que tinha uma congregação orando. A Bíblia fala claramente que eles oravam incessantemente, sem parar, orando a Deus pela libertação de Pedro. Eles oravam por isso, mas eles acreditavam mais que seria o anjo de Pedro do que na resposta das orações. Muitas vezes a gente quer crer até no unicórnio, na sereia, do que crer que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus atende a oração de um justo. Não sei porquê, a gente está igual esse povo, mas só também notas de rodapé para quem gosta. O pastor já nos explicou isso aqui, eu também fui ler. Naquela época, na cultura judaica, eles acreditavam que cada israelita, ele tinha um anjo. Então tinha a Vanessa e tinha o anjo da guarda da Vanessa. E esse anjo, ele era parecido com a pessoa. Então era um anjo de cabelo aqui assim, da minha altura, do meu corpo físico. Por isso que eles falam, é o anjo de Pedro. Por quê? Porque eles estavam mais para acreditar que o anjo de Pedro estava ali à porta, talvez intercedendo, do que a resposta de oração tinha chegado. Mas Rode não. Rode tinha certeza, Rode não duvidou, falou, não, estou louca, eu creio no milagre. Então não interessa a sua posição, não interessa quem você é. Rode era uma serva, Rode nem era uma das líderes da congregação, mas ela foi a primeira que viu o milagre e que não duvidou do milagre. Então não interessa quem eles dizem que você é, o que você pode fazer. Que você seja como Rode, que você não duvide do milagre, não duvide que a sua família pode ser salva, não duvide que o seu casamento pode ser restaurado, não duvide que as suas finanças podem se recuperar, não duvide que há esperança para você. Não duvide, não tenha dúvida, permaneça firme, continue crendo no milagre, ainda que as circunstâncias à sua volta não sustentem a sua fé, a palavra de Deus nos sustenta.
Ainda que a gente olhe para um lado, olhe para o outro, não tenha nada que nos apoie para a gente crer, a palavra de Deus continua sendo a mesma. A palavra de Deus continua sendo a mesma que era, que é e que há de ser. Amém? E para finalizar, deu muito sono, gente? Deu não, né? Tá todo mundo bem? Marcelo? Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Glória a Deus.